Por um lado há uma falha do sistema. Se tivéssemos aqui respostas adequadas às nossas necessidades, teríamos um bom sistema. Infelizmente não temos essa realidade em Portugal. Responder a esta necessidade do meu ente querido que precisa do meu cuidado, responder à outra realidade familiar, quem sabe, por exemplo, aos filhos, responder às minhas responsabilidades profissionais, e no meio destas respostas todas que o cuidador tem de dar, há uma que o cuidador deixa não para segundo nem para terceiro, mas para o último lugar, que é cuidar de si próprio. O que é a decisão certa? É quando eu tomo a decisão por aquilo que me parece naquele momento que é melhor e com mais qualidade de vida para todos. A animadora sociocultural tem um plano para as atividades do mês e depois encaixa lá dentro as pessoas. Não, é exatamente o contrário. Temos pessoas que têm desejos e têm gostos, e com base nestes desejos e nestes gostos, planeamos um conjunto de atividades para dar resposta a estas pessoas. E este é o mindset que tem que se alterar. Hoje, na gestão de um lar, é completamente insuficiente utilizarmos o número de recursos humanos que a lei obriga. Nós temos que ter muito mais do que aquilo. Quais são os valores de quem gera a organização? Não é? Se os valores são só financeiros, ou há um outro resultado líquido que se mede em termos de qualidade de vida de quem está connosco. Exatamente. Ninguém quer pensar, eu um dia vou para um lar. Mas todos nós queremos pensar que vamos viver até aos 80 e tal, 90 anos, porque neste momento é a esperança média. Eu quero pensar assim. Sim, eu também. Eu quero lá chegar. Portanto, é muito importante, primeiro, conversar sobre o hoje, onde é que eu estou hoje, como é que eu me projeto a futuro. E depois conversar sobre isto tudo. Como é que eu quero ser tratado? Se me acontecer isto, o que é que eu quero fazer? Cuidar é canja, quando temos os ingredientes certos. Bem-vindos ao podcast que todos os cuidadores precisam de ouvir. Bem-vindos ao Cuidar é Canja. Hoje vamos falar de algo que a maioria das famílias evita discutir até que chega um momento em que já não consegue adiar mais. O que fazemos quando quem amamos já precisa de ajuda que não conseguimos dar em casa? E para onde vamos viver quando precisarmos de cuidados de longa duração? O meu convidado conhece esta realidade por dentro. Fundou a Vida Maior, trabalha todos os dias com famílias neste momento de decisão e tem uma visão que me parece importante partilhar. Juvenal Baltazar, bem-vindo ao Cuidar é Canja. Muito obrigado, António, e desde já muito obrigado pelo convite e muitos parabéns pela iniciativa. Acho que o vosso podcast é uma realidade muito necessária no nosso país. É necessário trazer estes temas de impacto e de importância, sobretudo para os cuidadores informais, para aquelas pessoas que estão em casa e que têm alguma pessoa idosa ou alguma pessoa com dependência a seu cargo. E de facto não conhecia o podcast, fui fazer uma análise. Exato. Também é recente, portanto parabéns pela iniciativa. Fui fazer uma análise dos vários episódios e de facto são temas que traz para o conhecimento público de grande importância. Muitos parabéns. Muito obrigado. Juvenal, deixa-me começar aqui com uma pergunta direta. Em Portugal, morremos bem? As nossas famílias conseguem de facto cuidar dos mais velhos com dignidade? Ou estamos a fingir que sim? António, se me permite, eu até mudava aqui um bocadinho a pergunta, que é se em Portugal vivemos bem. E se as pessoas idosas em Portugal vivem bem, se as suas famílias podem cuidar bem deles e se efetivamente as pessoas idosas têm qualidade de vida aqui em Portugal. E infelizmente existem boas experiências e experiências fantásticas. Portugal é um país extraordinário para viver, não é? E também para envelhecer, mas infelizmente a resposta ainda é negativa, porque efetivamente há aqui um conjunto de áreas de cuidados que as pessoas precisam e acabam por não ter, porque há falta de recursos, há falta de respostas em toda a linha de tempo daquilo que é a evolução de uma dependência ligada ao envelhecimento, e nessas várias fases de evolução dessa dependência e dessa necessidade, os vários tipos de serviços que podem aportar, há de facto uma grande escassez no nosso país desses serviços. Há uma escassez de serviços de qualidade, de acesso também às vezes financeiro às próprias famílias e às próprias pessoas idosas e, portanto, de facto, infelizmente ainda não envelhecemos com a qualidade que nós queríamos, porque de facto quando existem respostas extraordinárias e fantásticas e de excelência, existem já e sabemos quais são as respostas que sejam necessárias, mas ainda não estão acessíveis a todos, ou por ausência de cobertura das empresas que trabalham nesta matéria e das IPSS
chegar a todos os locais, ou por uma questão também financeira e de acesso, ou às vezes por desconhecimento das próprias famílias. Mas a realidade é que temos ainda muitos idosos no nosso país a viver o tempo final da sua vida ou o limite físico da sua vida numa perspectiva ainda muito isolada, muito alicerçada apenas nos seus conhecimentos, nas suas competências e capacidades e, portanto, muito longe, de facto, de terem acesso a um bem-estar, a uma qualidade de vida, a cuidados de saúde, de excelência. Muito bem. Olha, quantas famílias chegam à vida maior já em colapso, quer emocional, quer físico? O colapso destas famílias é uma falha do sistema ou é o resultado de uma cultura que nos ensinou que pedir ajuda é falhar como filhos ou como familiares? Excelente pergunta, António, e uma pergunta que tem dentro dela duas realidades completamente distintas, nas que tocou, mas que ambas convergem para o mesmo problema e para a mesma situação, que é de facto o burnout e o colapso, por assim dizer, ou o esgotamento, muitas das vezes físico e mental dos cuidadores, sejam eles os filhos, os vizinhos, a esposa, o marido. A verdade é que este colapso instala-se por estes dois grandes fatores que falou. Por um lado há uma falha do sistema. Exatamente. E isso é claro, portanto, e não temos que ter receio nenhum de o dizer. De facto, nós hoje, se tivéssemos um sistema que nos apoiasse e acompanhasse ao longo de toda a nossa vida e também no nosso envelhecimento, ou quando se instala uma situação de saúde problemática ou de demência, por exemplo, se tivéssemos aqui respostas adequadas às nossas necessidades, teríamos um bom sistema. Infelizmente não temos essa realidade em Portugal. Portanto, nós temos muitas pessoas em que necessitam nas suas casas de um cuidado e não têm acesso a essa resposta. Precisam para ficar em casa, precisam de uma abordagem multidisciplinar e quando muito têm um cuidador informal que lá está, ainda com muito pouca capacidade ou formação. E portanto não temos de facto um sistema que acompanhe esta realidade, não é? Não temos serviços de apoio domiciliário que cheguem para todos, não temos estruturas residenciais de pessoas idosas que cheguem para todos ou que tenham uma abordagem abrangente e especializada em algumas áreas de intervenção e de facto o sistema falha. Penso eu que falha por falta de recursos, falha também porque muitos dos recursos que temos são um preço que as pessoas não conseguem alcançar, não conseguem aceder. Exato. Nós temos em Portugal uma política pública que financia organizações e a partir dessas organizações chega às pessoas, mas não financia diretamente as pessoas, como temos, por exemplo, na área da infância, não é? Hoje em dia, uma pessoa idosa que tem um problema de facto com a sua família, se não encontrar uma resposta no IPSS, não tem apoio do Estado para se dirigir a uma empresa privada. E, portanto, o sistema aí falha também do ponto de vista da sua perspectiva política, como está estruturado. Portanto, não apenas pelos serviços, mas também pela estrutura política que está. Depois falha pelas questões económicas, falha muito também porque às vezes há uma resposta, mas ela não está disponível naquele momento, quando a pessoa necessita. É um dos maiores dramas que eu tenho na vida maior, quando as pessoas, não é a gestão da minha lista de espera, porque quando eu giro a minha lista de espera, as pessoas planearam a vinda para a vida maior, planearam a sua integração em ERP, e nós conseguimos gerir do lado de cá, quando é que temos essa resposta. Momento ideal. Mas a grande dificuldade é quando as pessoas vêm até nós, em colapso, como disse, com uma necessidade imediata e hoje, portanto. Porquê? Porque, de facto, não há resposta atempada, muitas das vezes. Portanto, não há resposta, mas não naquele momento, não é? Ou então há uma resposta, mas não ajustada às reais necessidades da pessoa. Vou dar um exemplo. Um filho, 40 anos, um pai, ou a mãe, com uma demência muito precoce, na casa dos 60, 70 anos. O filho quer continuar a ser o cuidador, mas esta pessoa não pode ficar sozinha em casa durante o dia. Se o filho trabalhar e entrar no trabalho às 9 da manhã no centro de Lisboa, não tem um espaço onde deixar o pai às 8 da manhã para um centro de dia, porque os centros de dia têm respostas muito, muito fechadas do ponto de vista do espectro temporal, ou seja, por vezes temos respostas, elas existem, mas não estão verdadeiramente alinhadas com as reais necessidades da pessoa. Portanto, este também é um problema do sistema. Mas depois há uma outra vertente que falou, e é uma vertente que nos marca a todos, dentro da nossa matriz cultural e moral e ética que temos, que é de facto esta pressão que as famílias sentem
em ter de cuidar dos seus familiares, sobretudo quando é uma situação de filho para pai, ou de marido para esposa, ou de esposa para marido, não é? Há aqui esta realidade no caso dos casais, que é até que a morte os separa, e portanto há aqui uma pressão de cuidar internamente. No caso dos filhos, há esta vertente de quem nos criou e cuidou de nós agora também temos essa necessidade. E eu acho que esta perspectiva até está bem, do ponto de vista emocional, mas quando é levada ao limite da obrigação, gera aqui uma pressão e um contexto de uma pressão de forças. Exato. Entre aquilo que é responder a esta necessidade do meu ente querido que precisa do meu cuidado, responder à outra realidade familiar, quem sabe, por exemplo, aos filhos, responder às minhas responsabilidades profissionais, e no meio destas respostas todas que o cuidador tem de dar, há uma que o cuidador deixa não para segundo nem para terceiro, mas para o último lugar, que é cuidar de si próprio. Si próprio. Exatamente. E quando assim não é, isto leva de facto a um burnout e leva de facto a um limite. Portanto, quando me pergunta se as pessoas estão em colapso quando procuram a vida maior, infelizmente muitas delas estão. Também tenho muitas pessoas que chegam até nós de uma forma tranquila, calma, planeada e começam, são os casos muito positivos, que é, ok, o meu pai, a minha mãe começa a apresentar aqui alguma dificuldade, sei que no futuro não vou conseguir cuidar dele, como é que é, quando é que ele poderá entrar, vamos começar aqui a trabalhar com ele esta integração. Há um planeamento. Um planeamento. Esta é a forma que deveria acontecer com todos, mas que infelizmente não é assim. Nem sempre é assim, claro. Porque as pessoas chegam até nós, sobretudo, o colapso dá-se por duas razões, por assim dizer. A primeira houve um agravamento da dependência ou da situação cognitiva da pessoa e, portanto, até já estava encontrada uma solução. Havia a resposta, por exemplo, do serviço de apoio domiciliário, havia a resposta num centro de dia, mas de repente essa resposta deixou de existir ou deixou de ser ajustada à realidade da pessoa. Essa é uma ordem de grandeza porque chegam. A outra realidade porque chegam, a outra razão porque chegam, é sobretudo por uma situação acidental, não é? Porque de repente houve um AVC e houve um nível de incapacidade enorme e não pode regressar a casa, ou por de repente houve uma fratura do colo do fémur e não dá mais, e não há depois estrutura familiar para acompanhar essa situação, ou se existe estrutura, não existe com a competência técnica ou com o conhecimento que a realidade exige. Portanto, de facto, sim, a maior parte das pessoas chegam até nós numa perspectiva já de burnout, de limite, de esgotamento, mas que de facto são por essas duas ordens de grandeza que falou, uma vertente muito cultural, que nos informa a todos e que por isso mesmo nos pressiona a termos que ser nós a sentir a obrigação de. Exato. E por outro lado um sistema que não caminha ao mesmo ritmo que as nossas necessidades e que não nos dá resposta nessas necessidades que temos. Muito bem. No seguimento da sua resposta, há uma coisa que as famílias raramente dizem em voz alta, mas que sentem, que é aquilo que precisamente estava a dizer, já não consigo mais, aquela sensação de incapacidade total. Sim. E de frustração total. Quando é que esse momento chega e porque é que demoramos tanto tempo a reconhecê-lo? Esse momento chega quando há uma evidência clara de duas realidades, ou da capacidade do limite de atingir o seu burnout. Exato. Ou de olhar para a pessoa cuidada e perceber não pode continuar assim, não pode continuar nesta situação. Vou dar um exemplo concreto, um senhor que nós recebemos na Vida Maior, e que havia uma cuidadora informal, que é a esposa, os filhos muito próximos, muito ligados ao pai, mas uma casa que não era possível reabilitar de outra forma e que fazia com que aquele senhor permanecesse todos os dias no seu quarto, dentro do seu quarto. E, portanto, havia uma estrutura, mas percebeu-se que houve um momento em que não dá para continuar. Esta pessoa não pode ficar aqui ad eterno no mesmo espaço. Tem de ver o sol, tem de sair, tem de estar com outras pessoas. E, portanto, a institucionalização, o momento de dizer eu já não aguento mais esta situação, veio por olhar para a realidade do próprio cuidado e perceber aqui já não é o lugar onde ele consegue ter a sua maior qualidade de vida.
não é? Exato. Portanto, esta é um momento em que chega. Porquê é que chega tão tarde? Eu acho que chega tão tarde, chega mais tarde, por aquilo que falámos anteriormente, pela questão cultural. Portanto, há algo que todos nós transportamos, não é? Se olhamos, por exemplo, eu passei por essa experiência como cuidador informal do meu pai, e há algo que chega para nós e dizemos, nós temos que ser capazes. Nós temos que cuidar de quem cuidou de nós. Nós temos que cuidar de quem nos amou tanto durante a vida, e nós também temos que lhe dar esta realidade, este afeto e este amor. E, portanto, transportamos em nós esta marca, e isto faz com que nós só consigamos equacionar a realidade, não é? Já não consigo mais, já não é aqui o lugar correto, em situações mais limite, exatamente por causa disso. Depois também há situações em que as pessoas, por uma questão financeira, têm mesmo que, ou por ausência de resposta, não têm outra solução, não há onde colocar o seu familiar, vão necessariamente ter que ser cuidadores, e são feitos cuidadores informais de um momento para o outro, não é? Muito bem. Envelhecer não é um problema, é uma conquista. Esta frase é sua. Mas vivemos numa sociedade que trata o envelhecimento como um fardo. Nas políticas, nas famílias, nas instituições. O que é preciso mudar para que esta frase deixe de ser uma ideia bonita e se torne uma realidade? O meu desejo é que essa frase não seja só um soundbite, uma ideia bonita, ou uma intenção ou um desejo etéreo. Exato. Que seja uma realidade concreta, e infelizmente conquistamos já muita coisa, não é? Já conquistamos a capacidade de vivermos mais anos, do ponto de vista físico e de saúde já é uma realidade. Mas é de facto, olha, foi exatamente a resposta a esta pergunta que me colocou, que esteve na gênese do seminário que a Vida Maior organizou em novembro passado, que é que caminhos, não é? Que caminhos para envelhecer com qualidade de vida, que caminhos para conquistarmos mais vida para os anos que agora vivemos, não é? Exato. Portugal, a par do Japão e da Itália, é o terceiro país com envelhecimento, com maior taxa de envelhecimento. E se nesse aspecto estamos bem, se conseguimos viver mais, e não podemos concluir daí que vivemos mais e melhor, porque se olharmos para aquilo que sejam o número de anos sem doenças crónicas ou sem problemas de dependência, nós aí não estamos na linha da frente, estamos exatamente na cauda da Europa, estamos com resultados de facto muito, muito abaixo daquilo que seria importante. Portanto, vivemos mais, conquistámos essa capacidade, agora falta conquistar outra realidade, que é viver melhor, viver esses anos com mais qualidade de vida, não é? Uhum. Perguntam-me o que é que falta para isso. Exatamente. Eu acho que falta, não queria dizer falta tudo, porque muita coisa já se deu a alguns passos, mas falta muita coisa, de facto. Em primeiro lugar, falta mudarmos a nossa cultura de como é que vemos o envelhecimento e como é que vemos a pessoa idosa. Estamos ainda numa sociedade onde o idadismo é gritante. Exatamente. E onde olhamos para a pessoa idosa como uma pessoa menor, com menos capacidades, não olhamos para a pessoa idosa como uma pessoa com mais experiência, nem com mais olhamos para a pessoa idosa como alguém que já não tem que participar, que já não tem uma palavra a dizer, que podemos passar por cima dos seus desejos e dos seus sentimentos. E temos que mudar primeiro realmente esta realidade. Já existem algumas experiências, é engraçado que hoje, muito ligado por uma perspectiva que é fundamental, que é a consciência sobre a importância de trabalharmos a longevidade, e trabalharmos a longevidade no sentido de aportarmos para nós tudo o que nos ajuda a envelhecer com mais qualidade de vida e com mais bem-estar. Começa-se a perceber que, de facto, há alguns exemplos, não é? Dou-lhe dois, por exemplo. O ano passado, a Simone de Oliveira foi capa da revista Vogue. Exato, eu vi.
fantástico. E adorei percebermos que as rugas, e a Simone Oliveira é uma mulher que foi a nossa madrinha do nosso seminário, a nossa embaixadora, e na conversa com ela foi muito clara, ela a dizer, não, eu não quero retirar nenhuma das minhas rugas, porque todas as minhas rugas falam uma história, contam a minha história, e portanto hoje em dia começamos a ter já esta noção de que a longevidade convive muito bem com a ruga, com o cabelo grisalho, com o cabelo branco, e começamos a olhar para a beleza que esta realidade também tem. Portanto, há esta mudança cultural que precisamos ter, em primeiro lugar. Depois precisamos termos muito esta consciência de que a longevidade é uma realidade que tem que ser começada a trabalhar logo desde a infância. Portanto, no fundo nós vamos envelhecendo desde o momento que nascemos, e tudo aquilo que sejam as nossas escolhas, os nossos planos de vida, a nossa caminhada vai ter um impacto a futuro, não é? Hoje em dia, por exemplo, foi uma das realidades que no seminário para mim até foi de grande novidade, todos os especialistas que lá tivemos, que nos disseram claramente que 50% das demências são previsíveis e são evitáveis. Nós podemos prevenir, são preveníveis, desculpe. Nós podemos prevenir essas situações. E, portanto, trabalharmos esta perspectiva de longevidade com um plano, mais atividade física, de um nível de alimentação mais saudável, com bons padrões de sono, com bons tempos de descanso, com um ambiente à nossa volta que nos ajuda a respirar e a viver mais tranquilos, é algo que de facto tem um impacto muito, muito importante a futuro. E portanto precisamos também disso para ter esta conquista totalmente realizada, não é? Exato. E acho que estes são caminhos que estão ainda por conquistar. Muito bem. Quando olha para as pessoas que estão nos vossos cuidados, consegue ver essa conquista? Ou o sistema acaba por roubar isso às pessoas? Nós estamos ainda muito marcados por as pessoas hoje que têm 70, 80, 90 anos, viveram uma perspectiva muito workaholics, não é? Viveram uma perspectiva muito focados no trabalho, numa altura em que a higiene e segurança no trabalho não era o que era hoje, portanto, portanto tem hoje muitas as marcas daquilo que foram uma vida sem esta projeção de longevidade e sem esta projeção de trabalharmos para termos uma melhor qualidade de vida e mais anos de felicidade e de bem-estar. E, portanto, estão muito marcados mais pela sua história passada, até porque no fundo na vida maior nós privilegiamos muito o ambiente e a forma das pessoas se sentirem em casa, e portanto não vejo tanto a experiência atual como uma experiência negativa. Têm hoje atualmente uma experiência extremamente positiva, mas estão marcados pela sua condição física e pelos problemas que trazem por uma história, e uma história muitas das vezes pela sua realidade laboral. Ficar em casa com o apoio domiciliário é quase sempre o desejo do idoso que precisa de cuidados de longa duração, mas nem sempre é o melhor ou o possível para ele. Em que indicadores clínicos e sociais é que uma residência sénior tem uma vantagem clara ou uma casa adaptada ou assistida? Ok. Todos nós queremos envelhecer em nossa casa, e isso é bom. Exato. O ideal seria que isso pudesse acontecer e que tivéssemos capacidades de resposta, como alguns países do mundo têm, por exemplo, o caso do Canadá, em que em qualquer situação não há estruturas de cuidados continuados. Os cuidados continuados são em casa. Portanto, quando a pessoa tem alta do hospital, é transportado uma realidade hospitalar para a sua casa e transforma as suas casas em todos os cuidados que têm. Estamos muito longe, que em Portugal, de ter capacidade não só financeira, mas até do ponto de vista de recursos humanos, para ter uma resposta tão abrangente. Mas essa é a realidade, todos nós queríamos envelhecer em nossa casa e estar em casa, não é? É o lugar onde estão as nossas memórias, é o espaço onde, muitas das vezes, é a casa que nós próprios construímos, não é? É a casa onde vivemos, a casa que tem toda a nossa história, que tem todo um espaço onde nos sentimos absolutamente livres e como nosso, não é? E existe muito esta ideia de que ir para um lar é perder tudo isto, não é? É perder a liberdade, é perder o espaço, é perder as memórias, não é? É uma realidade, e sabemos, hoje está demonstrado do ponto de vista científico, que, por exemplo, no caso das demências, permanecer em casa, sempre que seja possível, tem uma vantagem acrescida para estagnar este processo evolutivo da demência e torná-lo mais... Porquê? Porque a pessoa está em espaço... Está no seu contexto. Está no seu contexto, tem as suas memórias, tem maior
possibilidade para a sua autonomia. E esta é uma realidade concreta. A Vida Maior é uma empresa privada que atua sobretudo na área residencial, mas defende exatamente isto, que a pessoa deveria ter uma resposta em casa. Agora, há espaços em que esta resposta em casa tem um limite de tempo. Os tais indicadores que me pede. Eu diria que o primeiro indicador e o que é o fundamental de todos eles tem a ver com o tempo de isolamento. A pessoa muitas das vezes está em casa, tem os cuidados em casa, tem a família em casa. Estou-me a lembrar claramente de uma senhora que entrou, que está hoje na Vida Maior Oeste, vivia na casa com a sua filha e o seu genro e os seus netos, mas toda a família trabalhava. E, portanto, toda a família saía de manhã, havia capacidade de ter uma pessoa lá em casa durante algumas horas, mas não havia capacidade para ter a pessoa lá. E a senhora tinha muitas horas do seu dia que estava sozinha. Bem, todos nós temos que saber estar sozinhos 2 ou 3 horas, não é? Ou 4 horas. Mas se não somos autónomos, por exemplo, na nossa alimentação, na nossa higiene, quando estamos sozinhos, este tempo de isolamento é um tempo que corta a nossa capacidade de qualidade de vida. Aí, uma estrutura residencial, esse isolamento não existe, portanto a pessoa tem continuamente esse estímulo e essa proximidade. Ligado ao isolamento, temos uma outra perspectiva que é, e com o envelhecimento, já agora fazendo aqui um parênteses, com o envelhecimento é normal que a pessoa fique cada vez mais em casa. E ficando cada vez mais em casa, vai ficando cada vez mais sentada na sua poltrona e ligada apenas ao ecrã de televisão e à grande companhia do programa da manhã e do programa da tarde. Que ainda bem que existem, porque há muita gente que precisa deles. Sim. Mas a verdade é que esta pessoa vai perdendo capacidade de estímulo, vai perdendo capacidade de interação com outros, vai ficando cada vez mais sozinha. E isto são até inclusive sinais de risco e sinais de alarme para aquilo que pode ser o impacto no desenvolvimento inclusive de uma situação demencial. Ora, nós numa estrutura residencial, sobretudo se for uma estrutura residencial com qualidade, há um plano individual para cada cliente, há um plano de reabilitação, e há uma capacidade de leitura em tempo real de uma equipa multidisciplinar. Claro que tudo isto é possível levar a casa, tem um custo financeiro e um custo de recursos humanos que muitas das vezes nós não conseguimos. Portanto, a estrutura residencial tem esta mais-valia do ponto de vista das capacidades de reabilitação. Depois há uma terceira ordem de grandeza que penso ser também uma mais-valia, tem a ver com cuidados de saúde, não queria dizer especializados, porque esses também os podemos ter no domicílio, mas mais permanentes. Portanto, no fundo, não conseguimos ter um enfermeiro em casa 24 horas por dia. Ou conseguimos, se tivermos capacidade financeira para isso, não é? Numa estrutura residencial, quando as pessoas vão para casa, têm alta hospitalar, portanto, no fundo, é um acompanhamento social que a família lhes presta, e se for, sei lá, imaginemos uma úlcera de pressão, se for uma situação simples, a rede dos enfermeiros do centro de saúde resolvem isso, ou uma empresa especializada na área que tenha cuidados ao domicílio. Mas se estivermos a falar de uma pessoa que tenha muitas comorbilidades associadas, precisa de uma avaliação 360 graus, e mais continuada, portanto, precisará aqui de uma formação específica, técnica, mais elaborada. E aí a residência tem um valor acrescido. Há um campo que em alguns casos funciona na defesa da decisão ficar em casa, noutros casos funciona na defesa da decisão vamos para uma estrutura residencial, que é o próprio propósito de vida. E relaciona toda esta realidade, sobretudo a questão do isolamento, que é, muitas das vezes a pessoa vai ficando em casa, ficou aposentada, deixou de ter o seu trabalho, desligou para aquilo que é a realidade do mundo lá fora, desligou para aquilo que é a sua vertente social e de repente perdeu um propósito de vida. Portanto, a realidade do vou saltar da cama porque tenho aqui alguma coisa para fazer hoje, deixou de aparecer de uma forma muito clara, mesmo estando em sua casa. Nós, na Vida Maior, por exemplo, temos uma realidade muito interessante, que tem a ver com o nosso modelo que criámos, que é todos os nossos clientes
no seu plano individual de cuidados, todos aqueles que têm capacidade ainda cognitiva e física, têm uma coisa que nós chamamos de projeto de vida. E o que é o projeto de vida na vida maior? É, conhecendo a história da pessoa, os seus interesses, os seus hobbies passados, ou o seu trabalho passado, aquilo que lhe dá prazer ainda neste momento de vida, encontramos soluções em que a pessoa tem um propósito de vida e um projeto de vida para toda a estrutura onde reside neste momento. Podem ser coisas muito diferenciadas, pode ser cuidar dos peixes que estão no aquário da sala principal, pode ser cuidar das plantas, ou pode ser algo muito relacionado com a sua experiência anterior, por exemplo, que é comprar o jornal todos os dias e gerir a parte da biblioteca da residência, ou então apresentar uma obra de arte de 15 em 15 dias aos seus colegas e explicar o que é aquela obra de arte, quem era o artista, etc. Ou, estou-lhe a dar exemplos reais de uma das nossas unidades, ou apresentar um filme. Portanto, temos um dos nossos clientes que esteve ligado ao Festival de Cinema de Évora e, portanto, de 15 em 15 dias apresenta aos seus colegas um filme. Portanto, há aqui um propósito, há aqui uma realidade que as instituições, que as organizações que podem trazer às pessoas, se tiverem equipas de facto preparadas para isso, e cada vez mais penso que vamos caminhando nesse sentido, sermos todos nós mais exigentes nessa matéria, e aí claramente uma estrutura residencial pode fazer a diferença. Juvenal, no seguimento da sua resposta à pergunta anterior, existe uma decisão certa ou esta é sempre uma decisão imperfeita que fazemos com o que temos? Eu acho que é sempre uma decisão que fazemos com o que temos, mas não quer dizer que seja imperfeita. Eu acho que nós não podemos julgar as decisões das famílias no levar até ao extremo a possibilidade da pessoa ficar em casa ou tomar a decisão de colocar a pessoa numa ERP ou numa outra estrutura semelhante. Não existe, não os podemos julgar. O que é a decisão certa? É quando eu tomo a decisão por aquilo que me parece naquele momento que é melhor e com mais qualidade de vida para todos. A começar pela pessoa que é cuidada e depois a começar por si próprio. Que normalmente isso é muito esquecido nos cuidadores. E não pode não pode ser esquecido. Portanto, o cuidador tem que perceber que o pai, a mãe, o marido, a esposa, quem está a cuidar, querem que ele continue a existir. Querem que ele esteja bem também. Porque muitas das vezes as pessoas chegam até nós com esse sentido de frustração sobre como que escolher. E com o sentido da frustração de que não conseguiu mais e teve que escolher assim, e que essa escolha foi imperfeita, ou que essa escolha não foi acertada. Não, as pessoas escolhem não num idealismo. As pessoas escolhem nas reais capacidades daquilo que têm no momento ou que conhecem no momento. Isso é muito importante, sem dúvida. Daí a importância de nós fortalecermos os meios de ajuda aos cuidadores informais. Meios de formação e de informação. Quais são os direitos que têm, onde podem se dirigir, quais são os serviços que estão disponíveis, etc, etc. Eu comecei-lhe por dar os parabéns pelo seu podcast exatamente por isto. Por ajudar as pessoas com o podcast a formá-las e a informá-las sobre um conjunto de situações que necessitam. Portanto, as pessoas tomam a decisão com base nessa realidade, não as podemos julgar e temos é que as ajudar a dizer, não, você escolheu dentro daquilo que pode a melhor decisão, a decisão certa e correta, que foi aquela decisão que para vós, neste momento e neste contexto, traz-vos maior qualidade de vida e maior felicidade. Eu não tenho uma visão unilateral dessa realidade, é uma decisão que tem que ser feita caso a caso, com os condicionantes todos que a família, o próprio e a realidade envolvente tenha. Continuando a abordar o processo de decisão da família, quando a família toma a decisão de colocar o familiar na residência, neste caso uma residência sénior, muitas vezes sentem uma sensação de abandono. Que tipo de intervenção, ou o que é que diria a esses familiares que têm esta sensação que estão a abandonar? Isto muito também relacionado com aquilo que falou anteriormente, que existe esta cultura de sermos quase que obrigados a cuidar dos nossos familiares, porque cuidaram de nós, e temos essa cultura
de obrigatoriedade. É quase uma realidade diária para nós no atendimento às famílias quando vêm inscrever os seus familiares ou vêm para a primeira reunião de diagnóstico da situação. Olha, o que eu diria às famílias é aquilo que digo às pessoas que nos telefonam: venham-nos visitar, venham ver como trabalhamos, venham ver realmente aquilo que é uma estrutura residencial para pessoas idosas à séria, porque efetivamente estamos ainda muito marcados por um preconceito relativamente a estas casas, como lugares soturnos, como lugares onde as pessoas perdem a sua autonomia, perdem a sua dignidade, perdem a sua capacidade de escolha. Portanto, esta é a primeira realidade, é convidar a conhecer a nossa experiência, convidar a conhecer o nosso modelo e perceber que o pai e a mãe, a opção e a decisão não é para abandono, não é para deixar num espaço onde não vão ser reabilitados, onde não vai haver reabilitação, um espaço onde não vai haver vida, ou um espaço onde a pessoa vai ser coartada nos seus movimentos, nos seus tempos, não é? Esta é a primeira perspectiva, é que as pessoas conheçam. A segunda perspectiva é ajudar, ouvir as famílias e ajudá-los e fazer com eles um caminho de levar à tomada de consciência que a decisão não é uma decisão contra, mas é uma decisão a favor de uma maior qualidade de vida e de um maior cuidado. Não é uma questão do agora já não vou abandoná-lo. Não, eu estou a criar para ele aquilo que eu posso ter de melhor neste momento. Depois, levar à realidade, e essa é a experiência que eu tenho, portanto, e antes da Vida Maior, eu já trabalhei nesta área há mais de 20 anos, e a experiência que tive, em vários contextos, quer em contexto rural, quer em contexto urbano, é um mito acharmos que as famílias abandonam os idosos em lares. Isto é um mito. De facto, existe uma ou outra pessoa idosa em que tem menos visitas, porque os filhos estão no estrangeiro, ou porque são mais isolados do ponto de vista social, têm uma relação social menor, mas a maior parte dos filhos e dos maridos e das mulheres, quando põem os seus entes queridos num lar, não os põem para abandonar. E continuam a acompanhá-los, continuam a visitá-los. Às vezes é mais difícil para nós gerir o fluxo de visitas que temos em alguns momentos, o que é fantástico. E essa é outra realidade que é preciso dizer às famílias, isto não é um abandono, não deixou de ser cuidador do seu pai nem da sua mãe. Isto tem que ter um lugar cá, venha cá todos os dias, esteja connosco, não é? Nós na Vida Maior até fazemos uma coisa que é, no Natal, por exemplo, no dia de Natal, nas pessoas que temos com maior dependência e que não é tão fácil levar a casa e almoçarem no contexto familiar, convidamos as famílias a almoçar connosco. Uau. E temos muitas famílias no dia de Natal almoçam connosco, porque aquele espaço também já é um espaço, também já é a sua casa, também já é um espaço onde podem estar e onde vêm. Agora, para isso é preciso que as ERPs tenham este discernimento de olhar focado na pessoa, nas suas necessidades, e olhar a família como uma parte integrante de todo este processo e, portanto, não limitar horários de visitas, não é? A Segurança Social exige que nós tenhamos na porta, na parede, o horário. E eu tenho, não é? Tenho que ter. Mas na Vida Maior as pessoas vêm à hora que podem, à hora que têm disponibilidade, portanto, e isto é extremamente importante, não é? Que as pessoas sintam que não deixaram de ser cuidadoras e mais, que passaram a ter um cuidado e uma relação com o seu familiar com uma qualidade também acrescida. Porque a partir daí, o momento da relação é um momento de fruição. É um momento de ir buscar o seu familiar, dar um passeio, ir lanchar fora com ele, ou um momento de estar à conversa agradável no jardim. Não é o momento da pressão. Tenho que lhe mudar a fralda, tenho que lhe dar o banho, tenho que ver como é que ele está, tenho que tratar disto e mais daquilo. Não, eu vou no meu tempo livre, num momento mais agradável e mais aprazível, ter esta relação com o meu familiar. E isto também é extremamente importante construirmos nas famílias. Sim, esse tempo de qualidade entre os familiares e o seu... É uma realidade extremamente importante, porque no fundo o que nós queremos é que os nossos familiares tenham qualidade de vida e que nós tenhamos com eles também uma experiência positiva, não é? E essa experiência positiva num bom ambiente de ERP poderá eventualmente acontecer com maior facilidade. A forma como cuidamos dos mais velhos é o espelho da nossa maturidade coletiva. Já vi que foi avaliar algumas coisas que sim, que disse anteriormente. Se este espelho nos mostrasse hoje o retrato de Portugal, o que é que viríamos?
Somos um país maduro no cuidado aos mais velhos ou somos uma sociedade adolescente que vira a cara à morte e à dependência? Eu quando falo aqui de morte é a forma como se morre em Portugal. Sim, assim. sim. Infelizmente não temos ainda uma maturidade no cuidado às pessoas idosas, às pessoas mais maduras. Não, e colocava aí uma outra realidade da adolescência para caracterizar aquilo que é hoje estes serviços para as pessoas idosas. Não apenas o virar a cara e não nos confrontar com os limites e com a morte e com o que pode parecer que é feio, que é débil, que é frágil. Não é? Um adolescente está no vigor da vida, não quer olhar para fragilidades, quer olhar para coisas positivas e às vezes entendemos também a longevidade e o envelhecimento são nessa matéria, portanto, e não é nada disso, portanto, nós podemos ter muita qualidade de vida tendo rugas e tendo cabelos brancos, como já falámos há pouco. E essa, de facto, é uma característica da juventude que caracteriza, de facto, um bocadinho os nossos serviços, porque muitas das vezes a nossa cultura em que vivemos, já falámos disso, esconde e esquece, passa por cima daquilo que são as reais necessidades e as reais fragilidades da pessoa idosa. Mas há uma outra característica da juventude, eu tenho 3 filhos adolescentes, que também caracterizam um bocadinho estes serviços em Portugal. São de grandes excessos, não é? Positivos e negativos. São de grandes experiências e de grandes momentos, umas muito positivas e outras mesmo muito negativas. E é exatamente assim se nós olharmos para o panorama todo daquilo que é a necessidade de cuidados dos nossos idosos em Portugal. Temos experiências fantásticas e de topo, exemplos reconhecidos internacionalmente, de boas práticas e de qualidade, quer do ponto de vista da saúde, do envelhecimento, quer do ponto de vista das demências, quer até do ponto de vista da forma como os serviços estão estruturados, umas muito conhecidas, outras menos conhecidas, mas onde essa realidade é palpável e visível, e depois temos um conjunto também de experiências onde infelizmente falta ainda muita supervisão por parte dos organismos de tutela e muitas situações onde as próprias pessoas estão muito longe de conseguir aceder àqueles cuidados que temos. De facto, com mais esta característica da adolescência, caracteriza bem a sua pergunta, a realidade com que estes serviços têm em Portugal, sim. Outra frase sua que eu selecionei é esta: há uma nova geração de profissionais que olham o envelhecimento com outro olhar, mais humano, mais Sim. aberto e menos paternalista. Sim. O que é que esta nova geração faz diferente na prática? Okay. E o que é preciso para que esta mudança chegue a todas as instituições? Esses são os grandes sinais de esperança e essa é a razão pela qual faz com que eu tenha me envolvido nesta aventura desta empresa e me envolva diariamente com a minha equipa técnica. O que é que esta geração faz diferente? Eu acho que olha para a pessoa com dignidade e com qualidade de vida e olha para a pessoa de uma perspectiva central da sua atividade, da sua atenção. Ainda há pouco tempo nós olhávamos para modelos fechados, por mais desenvolvidos que sejam, eram fechados. Um modelo assistencial, um modelo médico, olha só para aquilo, não vê a pessoa no seu todo. Depois tivemos um modelo que é o biopsicossocial, que até olha para a pessoa no seu todo, mas olha para estas 3 dimensões. Então, e a vertente religiosa, a vertente política, a vertente de desporto. Na vida maior criámos um modelo, e é um modelo que tem 3 pontinhos. Tem uma caixa, tem várias caixas, quer no diagnóstico, quer na intervenção, e há uma caixa sempre que são as reticências. Porque é uma caixa em branco, digamos assim. É uma caixa em branco. Porque cada pessoa tem um espaço que é uma caixa em branco. Tem algo para me dizer e para me desafiar e, portanto, se eu estou centrado naquela pessoa, eu não posso olhar a pessoa apenas com o meu modelo fechado. Eu tenho que me deixar surpreender por aquela pessoa e criar para ela um plano que não seja o meu plano. O que nós temos muitas das vezes é que trabalhamos por atividades, não por pessoas. Por exemplo, a animadora sociocultural tem um plano para as atividades do mês e depois encaixa lá dentro as pessoas. Não, é exatamente o contrário. Temos pessoas que têm desejos e têm gostos. E com base nestes desejos e nestes gostos,
planeamos um conjunto de atividades para dar resposta a estas pessoas. Este é o mindset que tem que se alterar. Portanto, esta é uma das realidades que está a acontecer. Estamos a mudar o nosso mindset, passar da atividade para a pessoa, colocar a pessoa no centro. Depois, percebermos todos que temos de trabalhar em equipa e alargar este trabalho em equipa para fora dos limites das organizações. É uma linguagem que já aparece muito dentro das organizações, não é? Uma equipa multidisciplinar, mas depois esquece, temos que abrir o espaço para fora. Nós não temos capacidade de dar uma resposta abrangente e total para todas as pessoas. Portanto, vamos necessitar de parcerias, vamos necessitar de outros espaços, não é? Nós neste momento, por exemplo, temos quase 50 parcerias ativas neste momento, umas para prestação de serviço, outras para inovação, com startups, para inovação do ponto de vista das tecnologias, inovação do ponto de vista dos cuidados, inovação do ponto de vista das metodologias. Portanto, olhar para fora e perceber que a abrangência de serviços que nós temos que garantir às pessoas não tem que ser só forçosamente dentro de nós, das nossas portas, mas pode ser trabalhada com outros. Depois, modelos que promovam a dignidade da pessoa, portanto, e que não promovam única e exclusivamente a prestação do serviço de uma forma fria e vazia. Eu acho que essa é uma grande mudança que está a acontecer no nosso setor e ainda bem. Portanto, estamos cada vez mais esclarecidos, estamos cada vez mais informados e por isso mesmo vamos todos nós ser cada vez mais exigentes nesta matéria. Não só as pessoas que necessitam dos nossos cuidados, mas também dentro dos cuidadores dentro de si. E depois isto pode ser um ciclo virtuoso, não é? Porque à medida em que as pessoas hoje que estão nas universidades vão nos seus estágios, e nós abrimos sempre portas a todos os estágios que nos pedem, vão experimentando esta realidade, vão se formando também com uma capacidade crítica e técnica, que depois nas organizações, mesmo naquelas que ainda estão enquistadas em modelos muito antigos e muito assistenciais, vão fazendo aí um bocadinho a diferença e puxando para que as realidades sejam cada vez mais mudadas. Coisas simples como a personalização dos quartos, por exemplo, numa ERP, a decoração do próprio espaço e da arrumação, enfim, é noutras realidades, a forma do trato, é noutras realidades que fazem aqui a diferença no cuidado e que fazem depois têm um impacto brutal naquilo que é a sensação de bem-estar, de qualidade e de felicidade que a pessoa cuidada tem. Baseado no que me disse agora, estava aqui a pensar na seguinte questão. Se uma instituição de cariz social, uma ERP, digamos assim, de cariz social, quiser implementar este modelo, não será uma utopia na medida em que ela está? Portanto, eu creio que as instituições tendem a ser o mais eficiente possíveis, ou seja, o número de funcionários que têm para assistir os seus utentes é relativamente limitado. Para aplicar este modelo é necessário mais tempo, mais pessoas. Claramente. Mas não é uma utopia. Mas acha que estaremos preparados para essa realidade? Eu acho que... Ou só ao nível do privado é que essa realidade é possível? Eu penso que hoje em dia aí leva-nos para uma discussão enormérrima. Sim, é verdade. Vai ser um outro podcast. Sim, é verdade. Tem a ver com os modelos de financiamento Sim. e destas possibilidades, porque hoje em dia as IPSS, nomeadamente em lares, têm um bom financiamento de parte do Estado e, portanto, têm uma capacidade financeira muitíssimo boa e podem perfeitamente fazer a diferença e ter serviços de qualidade e rácios de recursos humanos muito acima daquilo que ela exige, até porque o que ela exige nessa matéria é minimalista. Ninguém gera um lar cumprindo aquilo. Ou melhor, hoje na gestão de um lar é completamente insuficiente utilizarmos o número de recursos humanos que ela obriga. Nós temos que ter muito mais do que aquilo. Eu acho que aí tem a ver com duas coisas. Tem a ver, primeiro, com quais são os valores de quem gera a organização. Não é? Se os valores são só financeiros ou se existe outro resultado que a pessoa quer
não é só o resultado líquido económico do balanço, da DR, da demonstração de resultados daquele ano, ou há um outro resultado líquido que se mede em termos de qualidade de vida de quem está connosco. Portanto, aí é uma questão de foco e de realidade. Claro que nós temos que pagar contas e temos que ser sustentáveis, mas depois vem aqui um outro campo, que é o que é que o mercado nos vai exigindo cada vez mais. E quando eu digo que temos que fazer uma mudança cultural, é que as famílias exijam cada vez mais das organizações, dos prestadores de serviço, este mesmo modelo, esta qualidade. Este modelo não é utópico. Se quiser visitar um dia e terei todo o gosto em recebê-lo na vida maior, este é o nosso modelo. Nós, quando criámos a empresa, criámos um modelo específico. Se queremos nos diferenciar, se queremos trazer uma experiência de serviços de qualidade para todos, sobretudo para pessoas com demência, o que é que precisamos? Olha, precisamos de uma equipa técnica alargada. Então o que é que vamos precisar? Ok, a lei diz-nos, tem que ter um enfermeiro, tem que ter um assistente, um diretor técnico e uma animadora sociocultural. Ok, mas para nós é preciso psicologia, terapia ocupacional, psicomotricidade e fisioterapeuta. Há mais 4 técnicos que são fundamentais numa estrutura residencial. E, portanto, temos que ter isto, não é? Senão não dá, senão não conseguimos fazer um espaço abrangente e multidisciplinar. Não é utópico, é possível que se me disser, ok, mas com base nisso o resultado líquido é um bocadinho menor. Claramente tem que ser. Agora... Ganha-se na qualidade de esta é a mudança, de longe, sim. Mas esta é a mudança que nós temos que trazer. E aí, deixe-me ligar, os privados, tal qual como falámos há bocado, entre o excelente e outras realidades que menos abonam à excelência, o privado tem isso, não é? E até talvez sejam das realidades que mais puxam por esta perspectiva, que é de facto termos aqui serviços de excelência e demonstrarmos e puxarmos por todo o setor naquilo que é uma abordagem centrada na pessoa, abrangente e com os recursos necessários para que isso seja não uma utopia, mas uma realidade. As famílias hoje em dia continuam a não falar do tema de quando, no fundo, um idoso precisar de cuidados, o que é que vão fazer? Ou seja, ninguém fala sobre o assunto em ter um fundo, no fundo em prepararmos a fazer uma preparação da nossa velhice. Que conselho é que daria, no fundo, a uma família que tem idosos, que ainda são autónomos e saudáveis? Conselhos é que daria neste momento, em termos de informação e de formação sobre o tema? É exatamente essas duas palavras que acabou de dizer, a forma como eu vou responder, portanto, que é informação e formação. Essa é a realidade fundamental. Mas eu ainda ia um bocadinho atrás, que é, quando é que nós temos que começar a falar disto? Ainda mais cedo. Não no envelhecimento, ainda mais cedo, cada vez mais, e portanto a Vida Maior tem aqui um conjunto de parcerias estratégicas para o seu desenvolvimento e cada vez mais neste âmbito da longevidade. Então nós temos uma parceria com a 40 Mais Lab e com a Aging Portugal, e trabalhamos muito com a doutora Ana Sepúlveda, exatamente para prepararmos cada vez mais esta realidade mais precocemente. Portanto, já é tarde quando começamos a pensar na longevidade aos 70 anos. Temos que começar a programá-la mais cedo. E o que é fundamental? Primeiro, conversar muito sobre a questão. Eu sei que é uma questão tabu. Ninguém quer pensar, eu posso vir ter uma AVC ou posso vir ter desenvolver uma demência. Exatamente. Ninguém quer pensar, eu um dia vou para um lar. Ninguém quer pensar nisto. Mas todos nós queremos pensar que vamos viver até aos 80 e tal, 90 anos, porque neste momento é a esperança média. Eu quero pensar assim. Sim, eu também. Eu quero lá chegar. E, portanto, tem que começar a pensar mais cedo nesta realidade e perceber que podem haver vários cenários, para que eles depois não nos apanhem desprevenidos, não é? E não nos apanhem de surpresa. Portanto, é muito importante, primeiro, conversar sobre o hoje, onde é que eu estou hoje, como é que eu me projeto a futuro. E depois conversar sobre isto tudo. Como é que eu quero ser tratado? Se me acontecer isto, o que é que eu quero fazer? Um bocadinho aquilo que nós temos com o testamento vital, não é? O que é que eu quero fazer se ficar ligado a uma máquina? Desligam ou não desligam? Como é que é para fazer, não é? O que é para fazer com os meus órgãos se estiverem bons, se eu morrer precocemente? Portanto, esta realidade
que até já conseguimos, na opinião pública e no espaço público, discuti-la e criar espaço para que isto aconteça, é exatamente isto que nós devemos pensar relativamente ao nosso envelhecimento. Como é que é? Quer ficar em casa até ao limite? Quer ficar em casa, quer ir para um lar mais cedo? Ou seja, nós temos experiências muito giras também. Há pouco eu dizia-lhe, as famílias chegam-nos em colapso, mas nós temos situações muito engraçadas, de pessoas que até estão muito autónomas e tomaram a decisão por si, porque já não queriam estar num espaço onde viam que o filho não tinha a liberdade de escolha dos seus fins de semana e do seu espaço, e pensam, não, eu vou já para um lado. Eu ainda estou autónoma, mas eu vou já para um lado. Portanto, também temos estes casos, este exemplo, não é? Portanto, projetar o futuro, como é que eu quero viver o meu futuro, como é que eu quero viver a minha realidade de envelhecimento, não é? E programar esses vários cenários. Acho que essa é a realidade fundamental. Depois, a parte da formação para isto, não é? A informação disto e depois a formação para isto, que é como é que isto se faz. Exato. Como é que isto se projeta? Onde é que eu posso encontrar esta resposta? Se eu quiser ficar aqui e me acontecer isto, o que é que eu preciso trazer para dentro de casa? Portanto, este tipo de questões devem ser muito conversadas também dentro das famílias. É claro que, e agora voltando à sua pergunta, é claro que com uma pessoa com 70 ou 75 anos, ou começamos a perceber que está a desenvolver um síndrome demencial, esta questão começa-se a colocar. Mas é importante cada vez que ela se coloque mais cedo. Antes de passarmos aqui ao nosso jogo das cartas, só para quem não conhece e quem nos está a ouvir, o que é uma ERP? É uma estrutura residencial para pessoas idosas, vulgo lar de idosos. Portanto, houve a lei aqui há uns anos, a lei mudou, portanto, deixou-se de falar em lares de idosos e passou-se a falar de estruturas residenciais para pessoas idosas, que podem ter várias tipologias, portanto, podem ser residências assistidas, podem ser os vulgos lares que conhecíamos, portanto, em unidades de quartos, podem ser de várias formas, mas são estruturas, portanto, são estruturas físicas que estão preparadas para receber as pessoas idosas. E agora vamos passar então aqui ao nosso jogo. Muito bem. Das cartas. Eu tenho aqui 4 cartas. Cada carta tem o ingrediente da nossa canja. Ok. Portanto, temos aqui a hortelã. Temos e posso escolher? Não pode escolher, não que eu vou baralhar. Escolher. Não. A galinha e a cenoura. Ok. Aqui vou tentar ver se consigo escolher a galinha, mas... Pode ser que saia a galinha. Eu acho que está aqui a galinha, não sei. Deixa-me ver. Olha, aí, cá, está a ver? Estive a olhar para ela. Ok. A galinha. Vamos aqui à pergunta da galinha. A galinha dá alma à canja. É o que sustenta tudo. Na sua vida, quem ou o quê é que lhe deu a alma para continuar quando as coisas foram difíceis? E como é que isso se reflete na forma como lidera a vida maior? A vida maior teve uma história muito difícil no seu início. Portanto, é interessante a pergunta que me faz. E teve muito difícil porque nós recebemos o primeiro cliente no dia 2 de janeiro de 2020. E em março de 2020 aconteceu qualquer coisa no mundo que nós já quisemos esquecer, que fez com que, primeiro estávamos no início da nossa atividade, a nossa ERP não estava ainda com um número suficiente de clientes, e quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista técnico, estávamos todos no início e levámos logo com uma questão, tivemos por diante uma questão extremamente complexa, que foi responder em contexto residencial ao drama que vivemos do Covid. De onde é que nos veio o ânimo e a alma? Veio de dois lados, sobretudo. Primeiro, a vida maior é uma empresa familiar e, portanto, o creche da empresa era o creche também, de certa forma, da família. E, portanto, há aqui uma realidade interior que ditou mais forte e dizia temos que arregaçar as mangas e lutar com todas as forças por todo lado. A outra realidade teve a ver também com os nossos clientes e com os nossos colaboradores. Eu acredito muito no meu modelo, então também não lutava por ele, e ele tem-me dado já muitas experiências positivas, não só por aquilo que já havia acontecer com tantas pessoas que acolhemos. Nós já tivemos histórias, logo no início, no primeiro mês, nós recebemos 2 senhoras
que vinham absolutamente prostradas, não falavam, não andavam, não... Uma delas conseguimos que voltasse a andar. Há aqui um conjunto de casos de sucesso do ponto de vista da reabilitação. Não que com isso vivam cronologicamente muito mais anos, mas que com isso vivam os anos que vivam com muito mais qualidade e felicidade. E, portanto, não desistir para continuar a fazer a diferença na vida de muitos dos nossos clientes é uma das nossas realidades anímicas que nos fortalece. Depois, uma outra realidade que nos fortalece é, de facto, lutarmos pelo nosso modelo por aqueles que connosco trabalham. É um dos nossos objetivos quando criámos a empresa. Hoje em dia, quando se cria uma empresa, não é? Põe-se o nosso propósito, a nossa visão, a nossa missão, quais são os nossos grandes valores e objetivos, etc. E uma das realidades que fez com que a Vida Maior surgisse foi puxarmos e apresentarmos ao mundo e a Portugal, sobretudo, aquilo que é a felicidade de trabalhar nesta área. Porque normalmente pensamos sempre que esta área trabalham as pessoas que não arranjam trabalho em mais lado nenhum, que são mais indiferenciadas. De facto, é uma área onde há muito custo com os recursos humanos e, portanto, não conseguimos ter os salários que estas pessoas mereciam. Mas é uma realidade onde muita gente trabalha por amor a esta causa e onde trabalham de uma forma empenhada, ativa e como uma escolha, como um lugar onde são felizes. E, portanto, essa é muito uma das nossas missões, por assim dizer, que temos, e por isso uma força anímica que temos nas dificuldades, que é levar a empresa por diante e garantir às pessoas que connosco trabalham um espaço de felicidade e bem-estar. Porque só assim também vão cuidar bem das pessoas. E isto acontece em estruturas formais, como também em casa. Nós só conseguimos cuidar dos nossos entes queridos quando estamos bem. E daí a importância tão grande de haver um espaço e serviços para os cuidadores também informais e haver mais formação para cada um deles. Porque isso é fundamental. E, portanto, nos nossos colaboradores vem também muito a nossa força anímica e, de facto, diria que foram nestes 3 grandes pilares onde a nossa força anímica foi fortalecida para ultrapassar as barreiras e as dificuldades que vão acontecendo em todas as organizações. E agora uma pergunta que eu faço a todos os convidados. Para si, cuidar é canja? Não é difícil, de facto. Tem algo de específico e, portanto, tem algo de técnico. Tem algo de formação que é preciso ter e desenvolver. Mas depois tem muito de anímico, tem muito de paixão, tem muito de empatia, tem muito de relação interpessoal, de olhar o outro e nos colocarmos no lugar do outro. E essa parte, de facto, é simples. Essa parte é prazerosa, essa parte é fácil de implementar. E agora aqui a última pergunta. Se o Juvenal pudesse escolher o que é que aparecia à pergunta quando vamos ao ChatGPT, quem é o Juvenal e porque é que criou a Vida Maior, o que é que gostava que o ChatGPT respondesse? Essa é uma pergunta difícil, sobretudo a primeira parte, quem é o Juvenal. Sim. É uma pessoa simples que gosta dos outros e que gosta de ser feliz e que gosta de criar felicidade à sua volta. Porque é que criou a Vida Maior? Porque quer trazer para as pessoas idosas melhores cuidados e quer trazer para as pessoas que trabalham nesta área uma felicidade também acrescida. Juvenal, muito obrigado pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Para quem nos está a ouvir, se este episódio o fez pensar, partilhe com alguém que precisa ouvir isto. Às vezes, a conversa mais importante é aquela que ainda não tivemos em família. Deixe o seu comentário sobre a sua experiência e sobre o que achou deste episódio. Subscreva o nosso canal e até ao próximo Cuidar é Canja. Podcast Cuidar é Canja. Cuidar melhor começa aqui.